Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Esse vídeo que você acabou de ver, esse homem que está falando aí é o pastor, né, que se intitula pastor Hermes Fernandes. Ele defende que o homossexualismo não é pecado, que Deus aceita o homossexual do jeito que ele é, mas quando ele fala que aceita do jeito que ele é, aceita com as mesmas práticas, que não há necessidade de abandonar o homossexualismo, mas Deus aceita dessa mesma maneira e ama ele, não importando a vida que ele está levando. Só para contextualizar você rapidamente, a pregação que ele está fazendo é uma resposta a uma pregação do pastor André Valadão, que ele fez na igreja dele, que se intitulava Deus odeia o orgulho. Na verdade é um mês de pregação que ele vai fazer lá, ou está fazendo na igreja dele. E a grande revolta em tudo isso é por causa que na palavra orgulho ele colocou como um arco-íris, né? E todos nós sabemos que o movimento LGBT, ele usa essas cores, né, nas suas bandeiras, né, para se identificar. E por causa disso, por ele ter usado essas cores na palavra orgulho, surgiu toda essa repercussão a respeito da pregação dele. E esse pastor Hermes Fernandes, ele fez esse vídeo, né, acho que na verdade está na igreja dele, ele prega contra a pregação, invocado, né, ele prega contra a pregação do André Valadão, falando que ele era um mensageiro de Satanás. Mas eu quero aqui rapidamente analisar esse vídeo de praticamente 1 minuto que eu acabei de botar para você. Ele começa dizendo que o espinho na carne dos homossexuais, ele está usando a passagem de 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7 em diante, né? Isso aqui ele vai falar sobre o espinho na carne que Paulo tinha, que Deus havia dado a ele, né? Esse espinho na carne. Então ele diz que o espinho na carne dos homossexuais são aquelas pessoas que são homofóbicas. Só que na pregação dele ele dá a entender pra gente de que ser homofóbico é pregar contra o pecado da homossexualidade, né? O homossexualismo, a prática do homossexualismo. Porque essa pregação dele é uma resposta à pregação do André Valadão. E o André Valadão estava pregando contra a prática do homossexualismo. Então logo se entende que toda aquela pessoa que prega contra o homossexualismo, a prática do homossexualismo, é um homofóbico. E ser um homofóbico, aqui eu quero mostrar para vocês o problema disso aí. Se eu sou pastor, eu prego na minha igreja contra o pecado, ensino na minha igreja que certas práticas, né, são erradas, inclusive a prática do homossexualismo é pecado, está explícito na Bíblia, eu ensino isso, eu sou um pastor, eu prego na minha igreja. Na verdade não é nem a minha igreja, mas sou o co-pastor ali, mas eu ensino ali a respeito do pecado. E esse pastor está dizendo que é homofóbico aquele que, praticamente é isso que ele está falando, prega contra a prática do homossexualismo. Então significa, se eu sou homofóbico, significa que eu estou incorrendo num crime que é uma lei do dia 5 de novembro de 2001, a lei 10.948, é a lei contra a homofobia. Então, segundo o raciocínio desse pastor aí que ele está fazendo, então significa que se eu pregar contra a prática do homossexualismo, eu sou homofóbico, e por ser homofóbico eu estou incorrendo em um crime e eu posso ser preso. É isso que ele está falando. O que dá a entender é isso. Que ele associa, que não tem nada a ver isso que ele está falando com a passagem em si, que daqui a pouco eu vou explicar para você, não tem nada a ver. Então ele associa o espinho na carne que Paulo tinha, ele diz que o espinho na carne dos homossexuais é eu, que prego contra o pecado, é você que prega contra o pecado do homossexualismo. A segunda coisa que a gente pode entender nesse vídeo dele que ele fez aí, é que quem prega contra o homossexualismo, a prática do homossexualismo, é um mensageiro de Satanás. E aqui eu quero entrar dentro do contexto do que essa passagem que está escrita em 2 Coríntios quer dizer, que não tem nada a ver com isso que ele está falando.
O contexto disso aí é o seguinte: o apóstolo Paulo, se você for ler o capítulo 12, ele foi até o terceiro céu, né? E lá ele recebeu revelações inefáveis. Ele usa essa expressão de que não é lícito falar nenhum homem. Então ele disse que ele foi, né? Claro que lá ele não diz que foi eu, mas ele diz que um homem, conheço um homem que há tantos anos, claro que era ele, mas ele estava fazendo isso porque ele não queria se gloriar da experiência que ele havia tido. Então ele fala que aconteceu isso, e por essa revelação, o motivo de ele ter o espinho na carne é essa revelação. Tanto é que, se a gente for pegar aqui a passagem de 2 Coríntios, capítulo 12, olha o que ele vai dizer no versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então o motivo do espinho na carne de Paulo foi por causa da revelação que ele tinha, que ele havia tido, né, do céu que ele foi. Por causa dessa revelação ele recebeu um espinho na carne. E a gente pode entender que esse espinho na carne dele, que ele recebeu, foram e são tribulações, lutas, provações que o apóstolo Paulo passava. Então não tem nada a ver isso que ele está falando aí, dizendo que aquele que prega contra a prática da homossexualidade é um espinho na carne. Nada a ver isso que ele está falando aí. Está tudo fora de contexto que ele está ensinando aí. Então, a segunda coisa que eu entendo nesse vídeo dele é que eu que prego contra isso, contra essa prática, que eu ensino, né, as ovelhas que estão debaixo da minha autoridade aqui. Então, eu ensinar isso, eu sou um criminoso, porque eu estou sendo homofóbico, e além disso eu sou um mensageiro de Satanás, né? E a terceira coisa que a gente pode tirar desse vídeo aí, que é o que dá a entender o que ele ensina, é que a definição de amor para ele, para esse pastor aí, de amor e graça, é não pregar contra o pecado. Essa é a definição de amor dele, né? E aí eu fico pensando, então ninguém vai pregar mais contra o pecado nenhum, ninguém vai falar mais contra o pecado nenhum, porque pregar contra o pecado é odiar o pecador, pregar contra o adultério, pregar contra a mentira, pregar contra outros tipos de pecados, então significa que eu odeio. Quer dizer que o evangelho verdadeiro, né, de Deus é aquele evangelho que não confronta pecado. Isso é uma mentira. Esse cara, ele não tem compreensão do que é a palavra de Deus. Na verdade, ele quer pegar só a parte boa. Vou pegar aqui um texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, olha o que está escrito. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, toda essa lista que Paulo está dando aqui, todas essas pessoas que praticam isso aqui são pecadores. Todas as pessoas que incorrerem nessas práticas aqui, não só os homossexuais, vão ser condenados ao inferno. Então nós temos uma passagem que prega contra o pecado, que está ensinando que essas práticas são erradas. Então isso significa que esse que eu estou falando aqui não é o evangelho, quer dizer que o evangelho é só quando eu falo aquilo que tu gosta, quer dizer que o evangelho é só quando eu amacio o teu ego, quer dizer que o evangelho é quando eu não confronto o teu pecado, a tua imoralidade, a tua idolatria, a tua ira, a tua raiva, o teu ódio, a tua fornicação, a tua cobiça. Então quer dizer que o evangelho certo é isso aí. Então tem que deixar o cara lá no pecado dele, vivendo tranquilamente, dizer que Deus ama ele, dizer que Deus quer ele, que Deus aceita ele do jeito que é. Isso é uma mentira, cara. Eu fico revoltado com isso. Por que eu fiz esse vídeo? Porque eu acredito que a igreja ela tem que falar, bicho, tem que se impor, tem que mostrar a voz dela, tem que dizer que está errado, que é pecado. Ou a gente vai ficar calado, pegando porrada, os caras falam o que quer, né? Brincam com a nossa fé, né? Eles estão chateados por causa que o André Valadão usou o arco-íris lá naquela palavra, né, orgulho, porque estava tudo colorido lá, que é a mesma cor que eles usam lá. Mas se a gente for pegar isso, só é tu pesquisar na internet. Quantas vezes eles achincalharam com a nossa fé, pegaram a cruz de Cristo, né, se penduraram nela, vestiram Jesus gay, saíram na parada gay se vestindo de Jesus, ou seja, brincando, bagunçando com a nossa fé. Quer dizer que com a nossa fé eles podem. Mas quando alguém usa alguma coisa que nem deles são, eles ficam com raiva, ficam chateados. Não, isso é uma hipocrisia, isso aí. Isso é hipocrisia. Porque só vale para eles. Só para eles. Para eles a gente não pode falar nada, não pode dizer nada. Mas pra gente, eles pisam, bagunçam, cospem na nossa fé, bagunça com a nossa fé e tá tudo certo? Eu não acho certo, não. Então a minha posição aqui é que o que esse pastor está ensinando está errado. Ele não é pastor. É um falso pastor, é um falso profeta. E a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria isso mesmo. E está acontecendo. Muita gente sendo enganada, milhões de pessoas sendo enganadas por causa desses tipos de líderes que estão se levantando e ensinando tudo errado. Se a igreja não se levantar, não levantar sua voz para falar
para pregar, para ensinar a verdade, ainda que seja presa. Eu tenho certeza, eu tenho toda a certeza que daqui a alguns anos no Brasil vai ser crime pregar a palavra de Deus. Vai ser crime expressar a fé. Vai ser crime pregar contra não somente o pecado do homossexualismo, a prática, né? Mas adultério, fornicação, assassinato, roubo, mentira, cobiça. Então vai chegar um tempo, eu acredito que aqui no Brasil, que vai ser crime pregar contra essas coisas. Que Deus possa nos dar graça e nos abençoar para que nós possamos estar firmes até o fim, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado por ter assistido até aqui e que Deus te abençoe em nome de Jesus.